Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Deixa eu tirar o fone aqui. A mais uma live sobre saúde mental, tudo bem? Estamos aí no dia 29 de março para dar continuidade à maratona que vai até o dia 5 de abril. Dessa vez a gente vai fechar o nosso dia com chave de ouro, falando sobre essa antologia lindíssima. Solidão ou solitude? A psicologia do estar só. A Cris está falando, oi, direto de Floripa para acompanhar vocês. Um beijo, Cris. A Cris é a esposa do nosso convidado. Ela tá lá em Floripa. Quem vai conversar com a gente é o Rogério. Olha, gente, essa antologia foi composta por 20 profissionais, psicólogos, psicanalistas, terapeutas, para falar sobre solitude, para falar sobre solidão. Lembrando que esse bate-papo vai ficar gravado no canal do YouTube, Spotify, Anchor, Amazon, TikTok, Kawaii e Instagram, @MoniqueMM18, tá? Enquanto o nosso convidado não entra, o Rogério, ele que é psicólogo, eu vou passar para vocês o @ dele, psi.rogério. Já segue ele lá na rede social, porque ele tá nessa antologia lindíssima, com um material riquíssimo sobre solidão ou solitude. Estou ansiosa para conversar com ele sobre o que ele vem colocando pra gente. Lembrando que a antologia está à venda na Wiclap em formato físico e na Amazon em formato físico e digital. E se você mora fora do Brasil, você também consegue o exemplar físico pela Amazon, tá? Já corre lá, já baixa seu e-book para que você possa acessar os textos maravilhosos que estão nessa antologia. Pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. O Rogério entrou aí. Rogério, querido, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Como vai, Monique? 1885. Desculpa. Tudo bem, querido? Bem-vindo. Obrigado. Agradeço o convite. Estou muito feliz de finalmente te conhecer. A gente fica no WhatsApp na correria, no Instagram uma loucura. Esse momento aqui é um momento de fato olhar para os meus coautores, conhecê-los, ver cada um de vocês. Eu fico muito feliz e só tenho que te agradecer pela empatia, pela paciência, pela sua forma de lidar com um grupo, porque cada um tem um ritmo, e você foi empático durante todo o processo. Obrigada por tudo, tá? E eu que agradeço o convite, né? A gente sabe o quanto esses trabalhos que envolvem muitas pessoas, né? Realmente demanda muitas orientações, demanda, como você falou, o ritmo de cada um respondeu, o outro não, e junta tudo, e prazo. Então, realmente, é um processo a qual cada um tem que colaborar um pouquinho, né? É verdade. A Cris tá aí, ó, te dando boa noite. Ela falou que tá lá em Floripa, né? Mas vai acompanhar a gente. Que coisa boa. A Cris também é uma das nossas coautoras. Em breve ela vai estar aqui. Ela está participando já de uma antologia que está em processo editorial. Então, em breve a gente também vai conhecer a Cris. Que coisa linda! Ô, Rogério, me diz uma coisa. Você já tem
participação em antologias sobre saúde mental? Você já tem livro solo? Ou esse é o teu primeiro trabalho literário? Na verdade, eu colaborei com um capítulo num outro livro, inclusive eu estou sem ele aqui, mas eu fiz uma colaboração no outro livro voltado para a área da psicologia hospitalar, e esse é o meu segundo, a minha segunda colaboração, também com um capítulo, e realmente são experiências que vão só se somando, né? São oportunidades, são temáticas diferentes, e eu encaro tudo isso como uma oportunidade realmente de lapidar, de crescer, aprender, e escrever é algo que eu gosto de fazer muito, né? Então, essas oportunidades, o convite veio, eu nem pensei duas vezes, já aceitei. Vamos lá, vamos escrever e vamos fazer acontecer, né? Que maravilha! Será que aí daí dentro tem um projeto para um livro solo futuramente ou está muito cedo? Estou começando a pensar nisso, viu? Eu acho que em algum momento vai acontecer. Então, Maravilha! já está amadurecendo, já está ganhando corpo. Já está no caminho, assim é que é bom. Muito bem. Ô, Rogério, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a tua trajetória. Você é psicólogo, hoje você atende qual público, online, presencial, qual é o estado que você está? Fala um pouquinho de você pra gente. Bom, eu estou em São Paulo, né? São Paulo capital, essa loucura, essa correria que é São Paulo e todas as suas demandas e oportunidades e, enfim. Eu sou formado há 18 anos, né? Eu vou fazer 18 anos de formado. No começo da atuação, eu trabalhei com recursos humanos, trabalhei com avaliação psicológica, com testes, e há 11 anos eu estou na área hospitalar e também atendendo em clínica, em consultório, tanto particular, aqui na Zona Leste de São Paulo, quanto online. E aí o online permite, né, eu tive paciente da Bahia que apareceu aqui para participar da live. Já atendi pacientes da Bahia, de Minas, enfim, né, o online permite essa possibilidade de alcançar, de atingir públicos espalhados aí pelo Brasil e pelo mundo, né? Então, há 11 anos na área hospitalar, né, já 18 anos de formado, incrementando sempre essa experiência, essa bagagem com esse olhar da clínica e exatamente para a área da saúde, que não tem como fugir, né? Depois de tanto tempo, parece que fica impregnado. Então, para onde a gente olha, a gente pensa em saúde, saúde mental, hospitalização, como ajudar um paciente numa situação X ou Y, como ajudar um familiar numa situação X ou Y. Agora mesmo estava vendo alguns materiais sobre cuidados paliativos, então a cabeça está sempre voltada para essa temática. Nunca se falou tanto sobre saúde mental, né? Esse ano, principalmente, parece que está sendo um ano sobre a saúde mental, muito mais do que nos outros anos, e a gente viu que houve uma virada de chave muito grande depois da pandemia, quando as pessoas emocionalmente, literalmente adoeceram por causa das perdas, por causa da doença. Os consultórios explodiram de pessoas procurando ajuda, cresceu bastante o número, e a gente começa a falar sobre condições mentais que antes não se falava. O burnout, por exemplo, a gente não sabia que era burnout. Depois da pandemia, com esse colapso emocional, ele ficou evidente. A própria solitude não se era falada. Com a pandemia, a solidão entrou no cenário de uma maneira avassaladora, que na pós-pandemia a solitude e a solidão entraram em evidência. As pessoas estão cada vez mais sozinhas, até por causa do papel da tecnologia. Eu acho que tem alguma coisa a ver.
Então, várias coisas começaram a acontecer nessa virada de chave e a gente se encontra nesse mar revolto sobre sanidade, saúde mental, controle das emoções, consultórios, profissionais. Está tudo muito assim, crescendo muito rápido e falando-se muito sobre saúde emocional. O Rogério, gente, ele participa dessa antologia que fala justamente sobre solidão. Gente, que lindo! Solidão, solitude. E ele coloca um texto riquíssimo aqui, falando, refletindo sobre várias coisas. E uma das questões que ele coloca é justamente solidão e solitude, dualidade em evidência. Quando você coloca esse parágrafo aqui, Rogério, o que você quer dizer com isso? É no sentido de que, colocando realmente uma proposição, no sentido de, apesar de... São duas faces da mesma moeda, né? Apesar de parecidos, mas acabam sendo duas faces da mesma moeda, por isso a dualidade, né? É uma moeda a qual ela pode mostrar um lado enriquecedor, um lado que pode contribuir muito para a evolução, para o nosso crescimento enquanto pessoa, e um outro lado que, na verdade, por outro lado, acaba por nos adoecer, acaba por ser uma experiência desprazerosa. Então, é quase que atravessar a rua, né? Você atravessa a rua e é uma cidade diferente. Mas, na verdade, tem muito relacionado à forma como as pessoas encaram isso, a forma como as pessoas encontram ferramentas ou não para poder sair dessa situação, para poder extrair experiências. Então é muito nesse sentido, né? Sabe aquela coisa do copo meio cheio, meio vazio, né? Essa dualidade, eu acho que reflete um pouco esse ponto de vista que é diferente, apesar da situação ser muito parecida. E como você disse, né, a questão da pandemia e as demandas do dia a dia, inteligência artificial, as pessoas hoje em dia elas vivem muito solitárias, né? Investem muito pouco nos relacionamentos, né? A gente vê reportagens aí de pessoas se apaixonando e se relacionando com a inteligência artificial, estabelecendo aí relacionamentos, porque o investimento no relacionamento virtual, nesse caso, ele é menor, né? Ele dá menos trabalho e, naturalmente, expõe menos as frustrações que são inerentes às relações humanas, né? A gente investe, a gente forma amizades, a gente inicia vínculos e tudo isso não é uma ciência muito exata, né? Às vezes dá certo, às vezes não dá. Então tem gente até que fala assim, eu não quero me relacionar para não me frustrar. Sim. Só que escapando, né, tentando fugir da frustração, a gente também perde o bônus dos encontros enriquecedores, né, de tudo aquilo que esses encontros podem trazer de bom. Dessa experiência, que é uma experiência humana de se relacionar com o outro. A gente precisa se relacionar, interagir com o outro, sentir. Nós somos feitos de emoções. Quando a gente fala amorosamente, todo mundo já se apaixonou, gente. E sabe o que uma paixão causa na vida de uma pessoa? Ela fica ali apaixonada, devaneando. Tem tanta coisa envolvida. E é isso que move um ser humano também. As emoções. Então, quando você rompe com isso, você fala, não quero mais, vou me relacionar com inteligência artificial, acho que é mais fácil, menos burocrático. Você está se privando daquilo que é essencial, as emoções pelo outro. Frustração, gente, é ruim sentir? É. Você se magoar? É. Mas isso faz parte do aprendizado, da evolução. Como é que você vai evoluir se você não se magoar?
se você não se frustrar, se você não se conhecer? Então, a solidão, né, a solitude, né? Hoje eu estava vendo, eu sou viciada em TikTok, né? Fico até 4:30 da manhã no TikTok. É um desespero, é um desespero. E eu vejo muitos vídeos de pessoas solteiras da minha idade, 35, 40 anos, eu vou fazer 40 agora, que estão num patamar da vida onde elas realmente não querem mais namorar. Elas estão solteiras, morando na casa delas tranquilamente, e ficam assim, para que eu vou arrumar um relacionamento agora para ter perturbação? A mentalidade já mudou. Não quer mais perturbação. Ela não quer que o outro mais invada o espaço dela. Porque o outro não vai saber respeitar a solitude da qual ela aprendeu a conviver. São pessoas que não têm mais problemas em ficarem sozinhas. Elas estão bem morando sozinhas, trabalhando na internet, sem ninguém falar no ouvido. Tem alguns vídeos que chega a ser engraçado, porque fala assim, tem 3 dias que eu não escuto a minha voz. Aí ele vai lá e fala, oi! Aí se cala de novo. Quer dizer, vai passar mais uma semana sem ouvir a própria voz, porque está condicionado agora a esse estilo de vida. Isso pode ser perigoso também, né, Rogério? Sim, porque a própria interação, ela não só desenvolve as habilidades emocionais, como elas as mantém. Então, se eu não me relaciono pouco a pouco, a gente vai perdendo esse traquejo social, essa forma, né, de se relacionar, de estabelecer um contato. Então, aquela coisa do isolamento total, né, porque nós nos reconhecemos como seres humanos exatamente a partir do contato com o outro, né? Nós aprendemos a ser seres humanos a partir do contato com a família, que é o primeiro núcleo social a qual a gente está inserido, né? Então, é exatamente estar com pessoas que nos faz sermos quem nós somos. Pessoas, seres humanos, com expectativas, com planos, sonhos, defeitos, né? Não tem como escapar disso. Então, é aquela via de mão dupla, né? É você respeitar os limites e, claro, reconhecer as habilidades do outro e também ter as suas habilidades e os seus limites respeitados, né? Ninguém é perfeito. Todos os relacionamentos humanos, eles implicam, de certa forma, em dificuldades, né? Interagir, a gente sabe que não é fácil viver em sociedade, né? Basta ver uma reunião do condomínio aí, um simples oi, bom dia, boa tarde, um fala, outro não fala, um desce de um jeito, o outro quer viver de outro. Então, se a gente vê numa pequena fração da sociedade que é um condomínio, já não é fácil esses relacionamentos fluírem com tranquilidade. O que dirá numa cidade, num estado, num país, né? Então, é muito complexo. E é um aprendizado, claro, constante, né? Você sabe que no Japão, as pessoas, quando querem as coisas no supermercado e tal, eles já estão colocando as máquinas pro lado de fora para que aquele indivíduo compre a comida, sem interagir com ninguém. Ele vai lá na máquina, escolhe o que ele quer comer, escolhe a sobremesa dele, escolhe a bebida dele, paga na própria máquina e pega e vai embora. Ou seja, você já não interage mais com carinha com a pessoa do supermercado. Tem restaurantes no Japão onde você vai que é só você para a parede. Você senta, come a sua comida. O atendente, ele nem aparece para você. Ele abre uma portinha pequenininha, coloca teu prato ali e fecha. Você senta, come sozinho, come calado, de frente para a parede, sem ninguém te perturbar. Não tem barulho. E isso, se a gente olhar por um lado
eu não vejo positivo, né? Mas isso pode desencadear futuramente não só depressão, porque não é possível viver dessa maneira. Eles estão talvez fazendo um teste sobre esse tipo de coisa, mas eu acredito que não vai dar certo, porque você precisa interagir. Você não pode viver solitário a vida toda, porque senão você pode desencadear ali uma depressão, um quadro de automutilação e ir por um caminho obscuro. Ou eu estou errada? Não, na verdade está certa, né? Até no meu capítulo eu falo um pouco sobre isso, o quanto a solidão no seu estado extremo, né, pode levar aí, pode afetar seriamente a saúde mental, gerando sentimentos aí de desesperança. E na sua forma mais grave é exatamente a manifestação da própria depressão, né? E é interessante a gente observar o quanto as sociedades, as populações vão se desenvolvendo, o quanto parece que chega num ponto e surgem novos movimentos de resgate, né? Gente, celular é legal, mas vamos resgatar, vamos fazer que nem antes, né? Todo mundo sem celular, por exemplo. Então a gente observa que a gente evolui, mas sempre parece que chega um ponto que certos comportamentos, que certos hábitos se mostram prejudiciais, e aí a gente precisa dar um passinho atrás, né? A gente precisa resgatar. Seja o contato social, seja o contato com a natureza, também vai se perdendo com relação com o tempo. Então a gente, o desenvolvimento ele tem sempre o bônus e o ônus. No caso da tecnologia, da internet, trouxe, né, um bônus enorme, né? Eu sou da época, a gente, né, tinha que fazer um trabalho de escola, a gente tinha que ir pessoalmente à biblioteca. Eu também. Escolher os livros que você acha que tem a ver com o assunto que você precisa, escrever tudo, depois levar para casa para selecionar, né, as partes que você de fato vai usar. Então, ter tudo isso, né, realizar uma pesquisa complexa com o aparelho que você tem em mãos, assim, sem sair de casa, é muito, muito fácil, é muito simples, facilita muito. Então, em certos aspectos, a tecnologia facilitou muito a nossa vida, mas, né, de certa forma, a gente tem que fazer alguns resgates de tempos em tempos, exatamente para que a humanidade não se perca. Sim. Até o título do meu capítulo fala exatamente disso, né? Reflexões sobre a experiência humana. Não é sobre a experiência robótica, a experiência da inteligência artificial. É a nossa própria experiência ainda enquanto seres humanos. Né? Que loucura, né, gente? Parece uma distopia tudo isso. Se a gente for lá para 1920, 1800, a gente jamais poderia imaginar que a gente viveria essa distopia tecnológica, porque não tem outro nome para se dar. A gente está numa distopia sem saber que é uma distopia, ou alguns fingindo que não é uma distopia, que é só o processo normal que o mundo precisa passar, porque ele precisa caminhar para frente. Isso é uma distopia, gente. Sim. O adoecimento, a tecnologia, tudo, as próprias doenças, tudo isso é uma baita distopia. Agora, o Rogério, quando ele fala sobre essas reflexões sobre a experiência humana que ele traz aqui no livro, ele diz o seguinte: mesmo frequentemente confundidos, a solidão e a solitude são fenômenos que apresentam implicações e significados psicológicos distintos. E aí levanta uma questão: todo mundo confunde ou não sabe diferenciar a solidão da solitude. Como é que você definiria essas duas coisas, Rogério, através da psicologia? Eu acho que nós, enquanto seres humanos, ainda estamos aprendendo uma porção de coisas, né? Hoje damos nomes para coisas que antes não tínhamos, então até o termo solitude, né, acho que veio um pouco nesse sentido também, de poder destrinchar, separar do que é solidão e do que é propriamente solitude. E falando, né, exatamente dessa questão tecnológica,
que vem nos facilitar a vida, ela também nos traz uma enxurrada de informações. São as informações da internet, são as informações, as demandas do nosso próprio dia a dia. Então, por exemplo, nesse sentido, a solitude, que é uma experiência de fato de buscar voluntariamente esse isolamento, ele se mostra uma opção muito palpável e muito certeira até nesse sentido. Da gente, no momento que a gente está cheio de demandas, informações e muita coisa para dar conta, a gente buscar aquele momento de, não, peraí, vou parar um pouco, vou ficar aqui, nem que seja 1 hora sem o celular, sem responder nada, ninguém, WhatsApp, sem ficar rolando o feed do Instagram. Então, essas escapadas, né, essas buscas por um exílio dos menores tempos até... tem gente que faz retiro, né? Faz um retiro de um final de semana. Não vou... É um final de semana para não falar com ninguém, para ouvir, né, meus próprios pensamentos, ter um contato aqui com a natureza, enfim. Então, a solitude é essa busca exatamente voluntária pelo isolamento, que muitas vezes vai atender uma necessidade de resgate, né, como a gente vem falando, e também no sentido de reorganizar, aquele momento que você tira para reorganizar um pouco a casa, que no caso é a nossa própria cabeça, nossos próprios pensamentos, e até ter esse contato que às vezes a gente acaba se perdendo, né? Nós nos perdemos em meio à própria multidão, muitas vezes. E a solidão não, a solidão já tem esse aspecto de eu não tenho essas demandas tão massivas, eu não tenho contato com tanta gente, mas eu gostaria. Só que eu tô aqui, né, sem contato com ninguém, ninguém me liga, ninguém manda mensagem, ninguém sabe que eu existo, e enfim. Então, é uma dicotomia, né, sobre o mesmo processo, essa dualidade, como a gente falou no início, de fenômenos distintos, um prejudicial e o outro que vem resgatar, né? Pois é, isso que eu ia falar agora, porque quando a gente fala da solitude, as pessoas sempre acham que é algo positivo e a solidão sempre é algo negativo. Você trabalha em cenário hospitalar, como você mencionou. E a gente sabe que o hospital, né, a gente tem de todas as doenças, todos os tipos de pessoas, e o psicólogo está ali num papel de amparo, terapêutico e etc. A gente pode dizer, Rogério, que estamos vivenciando uma era onde as pessoas estão depressivas por causa da solidão, ou elas estão optando por uma solidão involuntária, se guiando para a depressão. Isso faz sentido para você? Você tem visto muito casos assim? Porque quando eu penso em solidão, pessoas solitárias, existem várias camadas. Carência afetiva, a pessoa que é muito carente, ela não consegue viver só, ela está sempre em busca de migalhas, então ela aceita qualquer coisa para não se sentir só, e esse vazio leva a uma depressão, a um quadro de ansiedade, depressivo, enfim. Isso vem sendo cada vez mais recorrente por causa desse componente, ou você acha que não tem nada a ver? Eu vejo que é um dos desencadeadores, mas não é o único, né? As pessoas hoje estão mais ansiosas, sim, estão mais depressivas, sim, em função de múltiplos fatores, entre eles, né, no meio de vários, um desses fatores é essa perda, muitas vezes, da própria identidade, são esses relacionamentos conturbados, né? Numa situação como essa que você falou, uma pessoa carente, ela vai se meter em qualquer tipo de relacionamento, inclusive relacionamentos tóxicos, como a gente, né, tanto fala hoje em dia, a ponto de obter essas migalhas de atenção, de afeto. Para ela é afeto, né? Que é melhor que nada, né, de certa forma. Então, há vários componentes que fazem com que
a gente entre numa espiral aí de situações, de problemas, porque, né, hoje em dia nós temos muitas expectativas sobre tudo, né? A gente quer tudo para ontem. O mundo é muito rápido, como eu disse, muitas informações o tempo todo. A gente tem que processar, né, as nossas expectativas, tem que, né, a gente quer ler todos os livros da estante, a gente quer tudo para ontem. Só que nós não somos máquinas, né? A gente tem que alinhar um pouco as nossas expectativas sempre. Por isso a solitude nesse sentido permite esse resgate de, não, peraí, estou indo na direção certa, estou sendo coerente com o que eu penso, com os meus valores, ou não. Opa, vamos corrigir a rota. Porque nesse meio tempo a gente vai se perdendo, né? Em meio a tanta coisa que a vida moderna nos proporciona. Então, essa questão de saúde mental, dos vários quadros que têm se mostrado muito frequentes, estão relacionadas a uma série de questões, mas muitas delas, inclusive, ligadas a essa questão dos relacionamentos, né? Ou da falta deles. Né? Pois é, a gente falava que a doença do século seria a depressão, e agora estamos aí focando na solidão, como a doença aí do século. O Rogério diz, a solidão é repetidamente relacionada a uma sensação de abandono, não pertencimento e vazio. Ela pode se manifestar de maneira emocionalmente difícil, como a sensação de estar desconectado de outros seres humanos ou mesmo da sua própria natureza. Essa circunstância de isolamento não se trata de uma opção, mas uma experiência infligida que pode se apresentar em conjunturas marcadas por rejeições ou perdas. Quer dizer, já tem um trauma na raiz, né, a ser tratado. De certa forma, a gente observa o quanto, mesmo em meio à multidão, nós podemos nos sentir sozinhos, né? Então, a solidão, ela se manifesta mesmo que a gente esteja no centro de São Paulo, rodeado de pessoas, ou numa passeata, num evento, num Lollapalooza, um monte de gente, mesmo assim, estar sozinho. Porque, nesse sentido, estar sem conexões, né? Sem vínculos. Eu estou aqui no meio de um monte de gente, mas quem é que sabe o meu nome? Quem está conversando comigo? Quem está preocupado comigo? Então não tem, né? Você está no meio de um monte de gente, no meio da multidão, mas não tem nenhum tipo de conexão com nenhum daquelas pessoas presentes, né? Então, esse ponto que a solidão, né, ela se manifesta mesmo rodeado de pessoas. Né? Que coisa, né, gente? Ou seja, é possível estarmos rodeados de pessoas, mas ainda assim a gente se sentir só, né? E essa questão da rede social, volta a bater nessa tecla. Essa tecnologia, essas redes sociais, elas podem sim aumentar a sensação de solidão, reduzir, eu acredito que não, mas elas podem sim aumentar essa solidão que está cada vez mais evidente aí no nosso dia a dia, tá? E a forma como a gente lida tanto com a solidão quanto com a solitude é o que é só olhar para o lado. Você vai ouvir alguém dizer que o maior medo dessa pessoa é ela ficar sozinha, é ela envelhecer sozinha, é ela ficar sozinha. Pode parar para pensar, gente. Escuta a mãe de uma amiga sua, a avó. Qual é o maior medo desse ser humano? Morrer sozinho, ficar sozinho. A solidão causa esse pavor nas pessoas. Sim. Inclusive, a gente vê um movimento, né, um surgimento que começou lá fora e a gente está vendo aqui no Brasil também, da formação de comunidades, onde idosos moram sozinhos
mas estão em vilas com outros idosos que também moram sozinhos e assim acabam compartilhando a convivência, né? Então, para você ver como o ser humano, como eu falei, né, ele está sempre tentando resgatar em certos momentos da história, em certos momentos do desenvolvimento humano, resgatar certos princípios, né? E esse é um deles, né? Exatamente a questão da convivência. Ah, não tenho família, as pessoas mais próximas que eu tinha já faleceram, porque aí a gente já está entrando nesse campo um pouco da própria idade, né? Que é inerente, o processo de envelhecimento ele é inerente a todos nós, e a formação dessas comunidades propiciam essa convivência, mesmo eu não tendo parentes, mesmo eu morando sozinho, mas é olhar para o lado e saber que tem alguém ali que minimamente está com você, né? Olha que legal. Agora, tem uma outra coisa que o Rogério coloca aqui pra gente, que é a questão do autoconhecimento. Autognosia, falei certo? Sim. Autognosia, eu não conhecia essa palavra. O que é isso? Basicamente, ela se refere ao autoconhecimento mesmo, conhecimento de si, né? No sentido de que, como a gente está sempre imerso em tantos estímulos, às vezes a gente vai se perdendo um pouco no sentido de quem nós somos, do que você gosta, do que você acredita, o que te faz bem. Então, no meio desse mundaréu de estímulos, às vezes a gente acaba se perdendo. Então, o processo de solitude nesse sentido, e aí o próprio autoconhecimento é um aspecto muito difundido por vários psicólogos ao longo da história, no sentido de que se conhecer faz bem para a nossa saúde mental, se conhecer faz com que a gente consiga estabelecer relações mais autênticas, porque eu não consigo conhecer o outro se eu nem me conheço. Então, a gente tem que partir sempre de um princípio nesse aspecto. E se conhecer é o começo de tudo, é o começo desse processo. Né? Até por uma questão de sobrevivência, tá, gente? Não se envolver por aí com qualquer pessoa por causa de carência afetiva. O autoconhecimento é fundamental para que você saiba quem você é e as escolhas que vocês vão fazer. Autoconhecimento é todo dia, não é só na terapia. É um processo longo, é um processo árduo, mas quando você desperta por causa do autoconhecimento, a vida muda, os relacionamentos mudam, as pessoas ao seu redor, elas mudam, porque você muda. Tem uma parte aqui no texto do Rogério que diz o seguinte: a ilha de nossa própria consciência. Ou seja, para refletirmos sobre a natureza da existência, inevitavelmente nos deparamos com a consciência de quem somos. Em última instância, seres efêmeros, de alguma forma solitários, na vastidão do universo e constantemente absorvidos na construção do nosso eu. Parece complexo isso, né? Filosófico isso, eu gostei. É nessa linha mesmo, né? A gente o tempo inteiro a gente está tão absorvido com tantas demandas. É trabalho, é estudo, é o filme que vai lançar semana que vem, prazo no trabalho, são tantas demandas que a gente se coloca absorvido apenas para apagar incêndio, como a gente costuma dizer, né? Não estou fazendo nada de produtivo, só estou apagando incêndio. Ah, precisa resolver isso, vai lá e resolve. Ah, é outra coisa, vai lá e resolve. É filho, é família. Então, nesse sentido, a gente tem que buscar em certos momentos, nem seja aqueles 5 minutos ali, para você sossegar, diminuir o ritmo e ver, bom, peraí, o que eu de fato preciso resolver primeiro? Ou, bom, de fato, o que é interessante para mim nesse momento? Ah, faz tempo que eu não consigo ler um livro, eu gosto muito de ler um livro. Opa, então eu preciso
em algum momento desse turbilhão todo de demandas, separar um tempo para que eu possa ler um livro. Nem que seja 5 minutos, 10 minutos. A questão não é a quantidade de tempo investido, mas é o hábito em si, né? Aquela coisa do acabou o dia, eu fiz um monte de coisas, mas também consegui inserir aquele momento meu, aquele momento ali de distração, de prazer, de satisfação, que foi aquele momento meu ali nos 5, 10 minutos com o meu livro, entendeu? Então é a gente não se perder desses aspectos, né? Exatamente. É fincar no que é importante. Agora, Rogério, qual o seu arroba? Olha, o meu perfil é o arroba psic.rogério. Psique de psicólogo, né? Já segue ele lá. Rogério Alticent. É isso? Falei certo? É um sobrenome espanhol, que inclusive é da minha esposa, que está aqui na live. Esse sobrenome um beijo é dela. Que maravilha! Gente, segue ele lá na rede social, tá? Esse papo que a gente bateu aqui é só um pouquinho do que o Rogério vem trazendo no conteúdo dele para essa antologia. Lembrando que quem quiser baixar o e-book já pode ir lá na Amazon, baixar o e-book e ler o capítulo do nosso coautor, que vocês vão conhecer um pouquinho mais. O capítulo dele é o último, é o 20, tá? Vocês podem ler gratuitamente lá ou comprar o livro físico diretamente com o nosso autor. Ou já foi tudo vendido? Aqueles foram presentes, né? Muitas pessoas foram presenteadas com a obra, né? Algumas pessoas próximas, muitas pessoas com as quais eu trabalho, né? A grande maioria na área da saúde mesmo. Então, já tive até o feedback de pessoas aí que levaram para terapia certos aspectos foram levantados, certas reflexões foram levantadas a partir do livro. Que lindeza saber disso, gente. Que essa energia literária perpetue, vocês espalhem por aí. E ó, o Rogério, ele tá com um exemplar lá, vocês podem dar uma conferida, manda direct, quer o livro, ele manda autografado para vocês. Ó, Solidão ou Solitude. Ele tá com estoque lá cheio, já vendeu bastante. Nossa, fiquei feliz agora ao ouvir sobre isso. Isso é muito bom, isso é muito importante. Espalhar. Inclusive, eu tive feedbacks de muita gente que gostou da capa, viu? Que elogiou bastante a capa também. Tá muito, muito bonita. E vai de encontro. A capa que eu fiz, gente. Fala, Rogério, desculpa, te interrompi. Não, era isso mesmo. Enquanto algumas pessoas me procuraram para elogiar a capa, falaram bem da capa, e realmente ficou muito condizente ali com a temática abordada. Né? Tá linda mesmo. Vocês vão ver a capa da antologia da terceira idade. Vocês vão cair durinho com aquela capa. Mas essa aqui realmente está um espetáculo. Uma das mais lindas produzidas pelo canal do Livro Não Me Livro. Eu queria realmente algo que remetesse a essa solidão, a essa solitude, esse choque entre essas duas coisas. E ficou realmente magnífico. Essa dualidade, né? Inclusive, como a gente falou durante a live. Exatamente. Muito bem. Rogério, querido, só te agradecer. Hoje quase que não aconteceu, né? Se eu não te mando mensagem, você já ia, esquecer a nossa live. Exatamente. Mas é assim mesmo. Das demandas, né? Tantas demandas. É assim mesmo. Eu confundi seu horário outro dia, não foi? Foi. É assim essa vida.
Essa correria, gente, de vida de internet é assim. Mas que bom que eu consegui falar com você, conhecer um pouco mais você, o seu trabalho. Estou muito feliz de ter um profissional como você em uma das nossas antologias, que agora também é sua. Então, venda, compartilhe, fale, doe, propague informações. Não guarde, porque elas apodrecem dentro da gente e não servem para nada. Então, coloque para fora toda a tua experiência. Você tem aí quase 20 anos de carreira, uma coisa lindíssima a ser velada. Então você está de parabéns e muitíssimo obrigada por tudo, tá? Eu que agradeço, Monique. Como desde o nosso primeiro contato, né, sempre agradeço esse convite, agradeço a oportunidade da live, da gente poder discutir um pouco sobre o próprio trabalho, sobre essa obra que está muito bonita. E esse tema que é tão importante e é tão atual, né, para a nossa sociedade como um todo. Né? Eu quero muito agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que ficou aqui com a gente. A Cris, um beijo. O pessoal que vai assistir depois, dizer que eu volto segunda-feira, 3 horas da tarde, ó, com muita gente para falar sobre saúde mental. E aí eu espero vocês aqui no @MoniqueMM18. Sigam o nosso coautor Rogério e eu vou botar ele aqui como colaborador, tá? Rogério, um beijo, querido. Obrigada. Obrigado, eu agradeço bastante e a gente se fala, hein?